Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Me chamo Felipe Torini, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. Como vocês já sabem, eu vou falar sobre o mini índice, o mini dólar, vou passar aqui toda a análise do Ibov, toda a movimentação que aconteceu hoje no pregão com base no modelo de análise do Smart Money Concept, tá bom? Ou seja, o SMC. Eu vou te ensinar aqui nesse vídeo como você vai entender os movimentos institucionais, tá bom? Os market makers que acontecem no mercado, cada movimento. Então fica aí no vídeo. Antes de mais nada, link na descrição e para a comunidade, cara. Comunidade free, gratuita. Você vai estar lá compartilhando a sua análise, a gente vai estar batendo uma ideia. É sempre bem-vindo aí mais uma pessoa na família, tá certo? Vamos fazer uma comunidade muito top ao longo dessa jornada, tranquilo? Então vamos lá pro gráfico, vamos embora. Aqui no gráfico do Ibov, olha só que interessante, olha só o movimento que fez. Percebam que o movimento totalmente, literalmente de impulso, um movimento de impulso para capturar algumas liquidez que estão ali à esquerda do gráfico. Chegou no próximo order block que eu tinha traçado ali como alvo, mas ele não dá o recuo para traçar uma oportunidade, aliás, para nos proporcionar uma oportunidade. Chegou num ponto de interesse aqui nessa região, o que é que nós temos? Nós temos aí uma provável resposta do movimento, já que ele não vai ficar assim para sempre, né? E como vocês sabem, chegou na região de order block, uma região de oferta, entendeu? E agora que nós estamos bem esticados, vamos projetar o nosso range um pouco mais para cima. E agora a gente consegue identificar um imbalance, tá bom? Um imbalance aqui nessa região para poder colocar como pauta, para poder entender aqui essas regiões, tranquilo? Então vamos deixar aqui mais um imbalance nessa região e nada mudou, tá bom? Aguardar essa movimentação seria interessante. Se ele fizesse um movimento de captura aqui, cara, seria interessante porque se ele viesse, deixasse um topo mais alto, perdesse um fundo, né, para poder vir mitigando essa região, ia ser interessante que ele ia estar mudando o caráter da tendência em dois tempos gráficos. Seria bem interessante, bem top, né? Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí no Ibov nos próximos dias. Hoje é um dia de segunda-feira. Hoje, segunda-feira, eu fico realmente ausente no mercado. Na verdade, eu só entro na segunda-feira em um trade quando tem uma oportunidade bem contextualizada e bem entendida, bem racionalizada, tá bom? Mas é isso para vocês entenderem, tá? Então o range ele não mudou, não altera nada, não está na frame de uma hora, está de fato dessa forma aqui, tá? No mini índice, o que é que nós temos no mini índice? Já uma resposta ali, né? Na verdade, já chegou naquele order block, no ponto que a gente já estava esperando. Nesse movimento que está agora, é importante você entender, vou trazer até por 15 minutos aqui, que temos um ponto de topo mais alto, tá? Na verdade, é uma liquidez que está sendo gerada. Tá rolando uma indução. Deixa eu tirar esse range daqui, né? Já colocar lá para cima. Já para ficar tranquilo, já para ficar bem mais fácil para vocês entenderem também. Deixa eu puxar aqui. Vou colocar outro range. Já consertei, né? Que tava voltou para as configurações padrão. Então, o que é que nós temos aqui nesse range estabelecido? Nós temos um ponto bem interessante. De fato, essa liquidez aqui, né? Foi feito um fake boss nessa região. Então, na verdade, isso aqui de toda maneira, é uma liquidez e uma indução do ponto, movimento, né? Perceba que hoje foi bem, né? Bem lateral. O mercado andou de forma bem lateral, mas a gente já vê aqui que temos uma liquidezinha, né? A gente já tem uma liquidez bem estabelecida nesse ponto. E se a gente for analisar, desse range para cá, é justamente na região de 50%. Então fiquem atentos aqui que ele pode querer manipular esse ponto, tá? Manipular esse movimento para poder capturar a liquidez em cima, joga para baixo. Olha só que top, que lindo, né? Acontece muito isso. Ou ele também já pode abrir direto aí, deixando a liquidez para baixo e revertendo o movimento. Beleza? Então fiquem atentos nessa movimentação aí, que é o famoso wipe sal, também muito conhecido. Aliás, né, tem uma grande semelhança com o Judas Swing, mas fiquem atentos nessa movimentação. Já chegou lá no range que foi que eu tinha comentado com vocês, tá bom? Inclusive ele chegou a refinando aqui, ó, o order block, chegou naquele ponto. Então esse ponto já foi validado, só que ele pode, lógico, como eu falei, preencher um pouco mais e pode subir um pouco mais. Inclusive tem até um outro order block ali mais acima. Então tenham cuidado, tá? Atuem na confirmação e após a captura do movimento. Tranquilo? Esse é um rangezinho que nós temos aqui desse último swing point. Entendeu? Então fiquem atentos nesse movimento. É interessante ele renovar topo.
ou renovar topo, né? Na verdade, renovar topo, capturando liquidez para jogar o preço para baixo, dando continuidade a esse novo fluxo, né? Porque já está muito esticado, né, galera? Olha só como está bem esticadão aqui, ó. Então agora é hora de dar uma resposta, pelo amor de Deus, né? Vai ficar até quando, né? A gente tem, lembre-se sempre que nós não compramos topo, beleza? Nós não vendemos fundo. A gente sempre compra mais barato e vende mais caro. A gente faz o inverso. Então você está aprendendo aqui exatamente isso. Não seja liquidez, beleza? O varejo, deixe de ser varejo, na verdade, né? Então chegou a hora de você aproveitar os melhores movimentos através de quê? Da análise, da racionalidade do trade, tá certo? Então nada mudou, tudo aqui dentro dos conformes, né? Aguardando sempre a resposta desse ponto, já que nós estamos em uma mitigação. Ah, e outra coisa, não espere muito um recuo muito grande aqui nesse ponto. Por quê? Porque agora é uma movimentação de impulso, né? Perceba que os movimentos de impulso, olha como é que eles são. Ó. Ele às vezes ele não para, né? Ele pode chegar aqui, ó, romper tudo aqui. Então, é por isso que eu estou fazendo isso aqui, esse desenho. Esse é um desenho no modelo de entrada de Confirmation Entry, né? Onde você está confirmando a entrada, modelo de confirmação de entrada para você poder pegar um trade mais, de forma mais sadia, certo? Aqui no dólar, né? O que é que nós temos de dólar? Dólar chegou na região, olha só que interessante. Ó. Dólar chega naquela região que eu tinha falado para vocês, ainda tem muito chão, né? Inclusive, um aluno meu mandou um trade aqui, cara. Mandou um trade aqui, eu não sei qual foi. Ah, tá, foi esse movimento, ó. Esse trade aqui, ó. Esse trade aqui, exatamente esse trade aqui que aconteceu, né? Olha só que interessante. Nós temos aqui exatamente a abertura desse ponto. Oh, cara, olha só isso aqui, ó. Olha só esse trade, galera. Após essa quebra de estrutura, eu não estava, né, no mercado, mas eu acredito que ele pegou esse trade nesse order block, tá? Acredito que ele pegou esse trade nesse order block. Então, foi bem top, né? Foi bem top, que ele chegou a compartilhar comigo essa análise, ele é aluno da mentoria individual. E aí um trade bem interessante, cara, um risco-retorno bem favorável mesmo, tá? Surfando até aquela estrutura, ó. Aí essa estrutura do swing point. Então foram 54 pontos, cara. É um trade aqui de basicamente 9 para 1, né? Então foi um trade bem top, bem interessante. E é isso que vocês precisam entender, surfar como os grandes, né? Ele vem renovando, ó. Ele vem sempre fazendo o quê? Renovação de topo, lá em cima não deixa, né? Mas chega no order block. A mesma coisa, né? Tá bem parecido o movimento do dólar para o mini índice. Deixa lá um fake boys, tá? Faz um fake boys nessa região. Então cuidado, viu? Cuidado porque quando se tem um fake boys, a referência que nós temos para perder fundo é essa. Inclusive tem liquidez aqui nesses fundinhos, tá? Então cuidado, a referência é essa. Então o que é interessante? Renovar topo, né? Renovar topo porque a gente tem um fundo mais baixo e aí a gente tem uma confirmação do movimento. Então tá bem parecida a movimentação, né? Vocês sabem que o dólar e o mini índice têm uma correlação negativa, então um vai para um lado, outro vai para o outro. Entendeu? Eles são meio brigados, né? Mas é exatamente isso. Então tenham cuidado, viu? É importante, é interessante ver esses movimentos aí para poder entender essa movimentação. Então foi um trade belíssimo aí. Então, inclusive foi o Júlio, né? Parabéns, Júlio. Deus abençoe você, viu, velho? Se vocês olharem o Júlio no comentário, toda vez ele tá, tome like, tome like, tome like. É o Mister Like. Mas é um cara que a comunidade em si gosta demais, né? Aliás, ama demais, né? Um cara gente do bem, tá bom? Então é isso, galera, beleza? Então é o que nós temos para as próximas movimentações aí no dólar, no mini índice e no Ibov lá, tudo alinhado, tudo bonitinho, ok? Tá vendo, velho? Não ser liquidez é exatamente isso. Não ser liquidez é isso, né? É muito top, muito, mas muito top mesmo, tá? Então fiquem atentos a esses próximos movimentos aí. Até mais, Deus abençoe, ó. Valeu, abraço e antes que eu esqueça, tá? Relatório, tá? Um relatório aí para você preencher, para você participar do sorteio de 30 dias dentro da nossa comunidade. Antes que eu esqueça, tá? 30 dias dentro da comunidade para você poder preencher esse relatório e fazer parte dele, tá certo? Para você poder ver como é de fato dentro da nossa comunidade. Tranquilo? Então Deus abençoe você, fica na paz, preenche esse relatório para participar do sorteio. Tamo junto, valeu e fui!